Estamos aqui com o Padre Reginaldo, nosso segundo bloco, falando um pouquinho da vida dele, desse início de sacerdócio, dessa questão de como ele veio parar em Petrópolis, e agora ele vai falar um pouquinho da vida dele. Gostaria que o senhor comentasse, Padre, um pouquinho sobre sua vida no seminário, porque o senhor está falando que o senhor acabou experimentando muitos mais jovens, pessoas muito mais jovens, no mesmo estudo que o senhor. Como é que se deu isso, né? Até o senhor chegar aos dias agora. Entrei no seminário no ano de 2005. 2003, no segundo semestre, eu fiz encontro vocacional. E ali ainda tinha algumas questões da minha família para resolver. O irmão Zé Maria, não era o padre Zé Maria na época, ele estava tudo certo que eu poderia entrar. Eu falei, não, eu não estou bem para poder entrar. Então, no ano de 2004, novamente fiz encontros vocacionais de novo, no seminário de Petrópolis. E ali, então, fui discernindo a minha vocação, não é? E esperando também essa resposta da igreja, que responde junto também conosco, né? Se a gente pode responder ao sacerdócio ou não, que são os formadores do seminário. E, enquanto isso, resolvia outras coisas, não é? Para que eu pudesse entrar de uma forma bem tranquila, não é? Bem satisfatória, sem preocupação nenhuma daquilo que eu havia deixado em casa. Minha maior preocupação era como vai ser uma vida assim, se eu saio totalmente da minha casa, né? E, então eu fui resolvendo essas coisas, trabalhando isso psicologicamente. Então entrei no seminário no dia 25 de fevereiro de 2005. Essa data, né, ficou marcada, gravada, onde os meus pais foram comigo também até o seminário. Quando a última cena, né, essa cena fica gravada, que eles me deixaram no seminário, né? Meu pai, logicamente, é uma pessoa assim né? Já é falecido, muito dura e tudo, mas saiu chorando no seminário. E eu nem olhei para trás para não dar aquela... Despedi deles e entrei para o seminário, né? Já tinha deixado as malas e tudo. Então nesse dia 25 de fevereiro de 2005, entramos no seminário e cursamos o propedêutico. E ali do propedêutico é um ano, né, de preparação para o vestibular e também para a preparação para a vocação, para fazer uma faculdade de filosofia e teologia. Aí depois cursamos 3 anos de filosofia na Universidade Católica de Petrópolis e depois 4 anos de teologia. E experimentava, né, essa diversidade no seminário. Nem todos entram com a mesma idade, não é? Entram mais novos, outros mais velhos, e alguns da minha idade, não é? Outros mais velhos, porque tinham pessoas da teologia também que já estavam se formando, alguns mais velhos e tudo. Mas era uma experiência muito bonita, muito gratificante, não é? Muitas coisas a gente tinha que viver novamente, coisas que eu já tinha vivido como adolescente, como jovem, não é? E eu já com 25 anos, outro com 18 anos. Quando vivia alguma coisa e aqui eu já tinha passado por aquilo, a gente poderia falar assim, mas que chatice, né? Mas não, vivia de novo aquele momento. Você podia trocar, né? Sim, aí a gente aproveitava todos os momentos, né? Tanto com os mais novos, com os mais velhos, e aproveitava todo o tempo de formação, né? Do seminário. Sempre aproveitei muito a formação. A formação basicamente foi toda, como o reitor, não é? Foi com o Dom Gilson. Era o padre Gilson, né? E quando ele saiu, ele foi eleito bispo. Aí nós pegamos o padre Rogério, mas já no final, né? Então, assim, toda a formação mesmo, humana, espiritual, doutrinal, além do seminário, como uma pessoa, um formador, foi o Dom Gilson, né? Ele que nos formou, nos orientou e ajudava ali nesse processo. A gente estudando e espiritualmente também, quem nos forma é o Espírito Santo, né? Mas a pessoa que estava ali como reitor, como formador, era ele. Sou muito grato a ele por isso, né? Por tudo que ele me ajudou nesse período de formação, nesse período onde a gente é colocado numa sementeira e a gente ali vai crescendo, não é? Formando o nosso coração, a nossa vida. A gente vai cultivando aquilo que a gente tem, que é a nossa vocação, a gente vai cultivando para depois a gente sair em missão, não é? Que é exercer o ministério do sacerdócio. Então, agradeço, sou muito grato, né, toda a formação que ele nos deu, o acompanhamento que ele nos deu enquanto eu estava no seminário, né? Então, chegando agora no final de 2012, de julho de 2012, dia 29 de julho de 2012, então recebemos a ordenação diaconal.
E ali eu estava como seminarista na cidade de São José do Vale do Rio Preto. Fiquei ali 4 meses somente, mas como diácono, então fui transferido para a paróquia de Raiz da Serra. Estava solicitando um diácono e trabalhei então 8 meses como diácono. Esses 8 meses, primeira parte no seminário como diácono, indo os finais de semana para a Raiz da Serra, e depois de janeiro até abril, morando lá mesmo, né, em Raiz da Serra. Então foi uma experiência muito bonita, muito gratificante. Dia 28 de abril fomos ordenados pelo Dom Gregório, né, que já era bispo da nossa diocese. Então isso também deve ter acontecido, esse caminho, muitas dessas relações, aconteceu pela experiência que o senhor já tinha. Sim. Em relação à experiência de vida, né? Sim. Dessas coisas que o senhor já estava dentro da mochila, que o senhor já carregava. Eu tenho uma lembrança muito agradável do senhor, na época que o senhor era seminarista, né? Da alegria que você tinha de trabalhar com a gente, dos papos que o senhor tinha, né? Que nunca, em nenhum momento se negava a estar perto da gente, conversar com a gente. Não sei se o senhor lembra disso ali na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Isso ficou um bom tempo assim, ali. Foi orientado. Nós demos muito trabalho para o senhor ali, né? Nós ficamos a média é de 2 anos numa paróquia como seminarista, né? E eu tinha sido enviado para uma outra paróquia como seminarista. Para mim era novidade, primeiro ano de filosofia. Só tinha ficado 1 ano aqui em Petrópolis, mas praticamente no seminário, no propedêutico, né? E ali eu tinha sido enviado para uma outra paróquia. E nós estávamos no mutirão, o reitor era o padre Gilson, né? Chamou a gente no quarto dele, assim, com a porta aberta, ele na porta do quarto, assim, da sala dele, e aí dizia assim, chama fulano, chama fulano, chama fulano. E ali ele estava mudando a pastoral, e a gente não estava sabendo, eu trabalhando, fazendo mutirão, e ele me chamou lá, chega aqui. Aí fui na sala dele, e aí ele assim, teve que fazer algumas mudanças, nós vamos te transferir. Eu falei, sim, mãe. Então você não vai para a paróquia onde nós anunciamos ali, que era uma festa para a gente anunciar qual paróquia que ia, brincava, mas assim, aquela alegria de ir para a paróquia, não é? De estar com as pessoas. Então a gente demonstrava essa alegria quando divulgava, né? E aí ele disse, você vai ser transferido de paróquia. Eu falei, tudo bem, para mim é tudo novidade, qualquer lugar que eu fosse, né? Aí ele falou assim, você vai trabalhar com o Padre Mário, na Barra do Imbuí. Aí eu falei, tá, tudo bem. Você sabe onde é? Eu falei, é na Baixada? aí ele, não é na Baixada. Não, você não conhece o Padre Mário? Eu falei, eu já vi o Padre Mário, mas é em Teresópolis. Teresópolis. Tá. Não, mas depois eu pergunto o pessoal e eu vou saber como que chega lá e tudo. Pode deixar que eu fique tranquilo, né? Falaram que o senhor tinha que usar muito casaco aqui. E aí, assim, fiquei esses dois primeiros anos de pastoral como seminarista, trabalhando então com o Padre Mário, né? Foi praticamente o ano 2006, 2007. Então foi uma experiência muito gratificante, né? Trabalhar os primeiros anos logo com o Padre Mário, e foi uma mudança, né? Eu não teve que mudar e eu então vim trabalhar com o Padre Mário. Então apanhei uma amizade com o Padre Mário e uma visão muito bonita assim do sacerdócio também do Padre Mário, do jeito que ele pregava, do jeito que ele ensinava, do jeito que ele conduzia o povo de Deus, as pessoas. Isso também me chamou muita atenção no início do meu discernimento, vamos dizer assim, vocacional como seminarista. Porque como o senhor falou, né? Isso ali estava sendo plantado, né? Sim, estava sendo cultivado. E sendo cultivado nos finais de semana, não é, com um padre, dependendo do padre, isso acrescenta muito, né? Então, com certeza também acrescentou muito no meu sacerdócio observar como um jovem o Padre Mário como um padre já conduzindo o povo, já com os anos de experiência, né? Então isso também para mim foi muito bom. Além de eu ter já alguns padres que eu olhava e tinha como, nossa, eu gostaria de ser igual esse padre. Não, agora eu gostaria de ser igual esse padre. Agora eu gostaria de ser esse padre. Já no início, assim, fui muito grato, né, também de trabalhar com o Padre Mário na Barra do Imbuí, em Teresópolis, né? Entendo. E isso também, como eu falei, né, é da vida da gente também. Agora, padre, o senhor tinha uma relação muito boa com o senhor tinha, né? Falar tinha como se tivesse passado. E não posso falar uma coisa dessa. Com a relação com o jovem, o senhor tem uma abertura muito grande com o jovem, né? Seja de diálogo, eu lembro dessa época. E vejo hoje o senhor também, em cada movimento, agora a Jornada Mundial da Juventude, você assíduo, trabalhando, se comunicando, correndo de um lado para o outro. Você acha que isso também é uma vocação que você tem, que o senhor tem?
Sim, eu penso assim, quando eu era leigo, né, que agora nós temos o sacramento da ordem, não é? Como jovem na paróquia, uma liderança, a gente olhava para um seminarista, para o padre, e a gente tinha um zelo e um carinho muito grande com aquela pessoa. E sempre quando a gente se aproximava, ele dava aquela abertura, né, o padre se aproximava da gente, dava oportunidade para nós, jovens, não é? Ali na paróquia, fazendo as coisas, e a gente queria estar perto do padre, aquela coisa toda. Então, isso também hoje eu procuro responder aquilo que um dia eu achava que era muito bom e era gratificante para nós, não é? Estar perto do padre. Então, agora eu dou essa oportunidade, não é? Os jovens, vamos estar junto dos jovens, junto das pessoas, todas as pessoas, né? Então, também sou jovem, né? Tenho 33 anos, mas estamos aí numa idade, somos jovens e é muito bom, não só essa abertura com os jovens, mas estar com as pessoas, com todo o povo de Deus. Eu sempre gostei muito de estar junto, né, com as pessoas, ali sentir a dificuldade da pessoa também, sofrer junto, né? Eu também passei por isso, ainda passo por esses problemas, muitos problemas hoje também ainda, mas é muito bom a gente estar junto. Isso é uma coisa que eu trago, né, comigo, em qualquer problema a gente estando junto com as pessoas já traz um conforto muito grande para a pessoa. Eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor foi muito importante para diversos jovens nesse momento de seminarista, né? Como foi para mim. Gostaria de publicamente falar, agradecer ao senhor pelo seu sim, pelo que o senhor fez e o que o senhor tem feito pela juventude. Quero dizer ao senhor que vou sempre rezar para que o senhor continue essa pessoa fantástica, amiga, sincera, tá? Porque o senhor é sincero, isso é muito bom, isso é um valor muito legal, que às vezes as pessoas têm tato, né? Vou falar isso não. Se o senhor tiver que falar, o que o senhor fala mesmo, né? Isso é muito bom. Espero que o senhor continue nessa vida e trabalhar com o jovem, que a gente sabe que precisa muito. Nosso tempo está acabando. Convidar o senhor para deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, para essas pessoas que às vezes têm dúvida do sacerdote, ou às vezes têm até medo de chegar perto do padre. A câmara do Pai te abençoa, padre. Então, nós recebemos o sacramento da ordem, né? Somos sacerdotes para o povo de Deus. O sacerdote é aquela pessoa que é tirada do meio do povo em favor do povo, né? Então, às vezes, se gerar essa dificuldade, tem medo, tem que ter o respeito, né? Respeito pelo sacerdote. Muitas pessoas dizem, bença, padre, bença, sua bênção. Sim, nós somos aquela pessoa que é colocada para abençoar, né, as pessoas. E essa proximidade com o padre, independente qual seja, né, deve ter essa proximidade, não ter medo de aproximar de um padre, né? Não criar preconceitos em relação ao padre, porque às vezes se fala muito do sacerdócio ou de algum padre específico e a pessoa gostaria de se aproximar de um padre, então cria aqueles preconceitos, né? Então não ter esse medo, ter o coração aberto, porque nós recebemos a ordenação para servir as pessoas, servir o povo de Deus, não é? Servir no atendimento de uma confissão, servir no atendimento ali de uma direção espiritual, de uma visita, não é, no hospital, de uma visita em casa. Então está disponível para as pessoas, não é? E o máximo que é a nossa fé, que é continuar aquilo que o próprio Cristo fez e disse, fazer isto em memória de mim, que é o sacramento da Eucaristia, não é, a Santa Missa. Então o máximo da nossa fé é aquilo que nós celebramos. O padre, então, além de todos os trabalhos que ele faz, todos esses trabalhos levam-o a celebrar a Eucaristia. Então, o catecismo nos diz que o ponto mais alto da nossa fé é a celebração da Santa Missa, né? Então, é o que nós fazemos, né, para vocês, com gosto, com zelo, que vocês, né, não tenham esse medo, essa vergonha de se aproximar de nós, para que a gente possa servi-los na medida, não é, a medida da capacidade de cada um. Isso aí, amigo. Muito obrigado novamente. O Paz e Bem agradece. Sabe que essa casa aqui é sua também. É isso aí, amigos do Paz e Bem. Não sai daí, pois o programa tem muita coisa ainda para apresentar.